Tá Pronto, bom. já Quem que você iniciei. quer que comece a falar? Eu gostaria que vocês se apresentassem, na verdade, a Carla e a Lili, né? Se apresentar, a Tá função que bom. vocês fazem. Tá ótimo. Posso começar, então? Ordem Sim. alfabética? Eu sou a Carla Machado, sou psicoterapeuta haitiana, focalizadora de grupos de mulheres há 20 anos, e astróloga, e presidente e fundadora da ANEP Brasil, que é a Associação Nacional para a Educação Pré-Natal. Trabalho com mulheres, com grupos de mulheres com contos de fadas há aproximadamente 20 anos. Comecei no ano de 1999. E aí vai ser muito bom compartilhar um pouquinho dessa jornada com vocês, essa jornada das histórias e o feminino. Lili. Sou a Liliane, né? Liliane Pinatti, professora de educação infantil. Sempre gostei, desde pequena, das histórias que eu não tinha que ler na escola. E sempre participei de grupos de poesia, de literatura, e fui fazer letras, né, por causa da literatura. E quando eu fui para a educação infantil, uma coisa começou a me inquietar, que era a questão da roda de histórias mesmo, porque eu nunca gostei muito dos contos de fada. E aí, nesse percurso, eu fui descobrindo que, na verdade, o incômodo com esses contos de fada, na verdade, eram eles pela metade, contos mais tradicionais. Então, quando eu fui para a psicopedagogia, né, e aí fui ler a psicanálise dos contos de fada, enfim. E aí comecei a olhar para esses contos e comecei a contar para as crianças. Comecei a perceber que era muito mais interessante do que eu imaginava. Até mesmo por causa dessa identificação. Já vou até, acho que, entrar um pouquinho, né? Essa identificação com... Na verdade, eu gostava da Branca de Neve, mas eu gostava da bruxa, porque ela era independente, poderosa, enfim. E as princesas eram meio chatas, porque elas estavam em casa, limpando as coisas, e aquilo me incomodava muito. E aí depois foi abrindo um leque, né? Na verdade, não tem só isso nos contos de fadas, são histórias, assim, de ritos de passagem, né? E essa parte é muito interessante, eu tenho percebido nos últimos anos, a partir da minha filha, e com as crianças na escola, o quanto é interessante os contos de fadas, não importa o tamanho, desde que tenha algo ali que diga respeito a eles, né? Legal. Agora sou eu, né? Eu sou Heloísa Lourenço, sou educadora física, é minha profissão, e a educação física me deu um leque de coisas, né? A área da educação física é boa nesse motivo também, eu gosto muito, me apaixonei. Na verdade, eu ia fazer fisioterapia ou medicina, eu ganhei uma bolsa na época para ir para Cuba fazer medicina, não pude porque eu tinha minha filha, e o pai dela, na época, o pai biológico, não assinou para mim poder estar saindo fora do país. E eu acabei escolhendo fisioterapia, também não consegui por conta disso, né? Essa coisa da gente, mãe, tem que se organizar dos dois lados, né? Profissão e mãe. Aí fui para educação física e me apaixonei por educação física. Então, era para ir para educação física mesmo. Eu amo educação física. Me formei doula e entrei nesse mundo do feminino, porque até então eu sempre fui ativista nas coisas, ações, nas questões políticas, tanto porque venho de uma família de líderes, né? Então sempre fiz parte de vários tipos de grupos, só que nunca tinha focado realmente, né, na questão da mulher, da mulher negra também. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Só através de direitos dos negros, mas não tinha pensado na mulher. E aí, desde que eu virei doula e junto com as meninas, que a Ana Galafra me mostrou outro lado, e agora eu fui para a NEP, fui conhecendo vocês estão me deixando mais aflorada com toda coisa, tanto que eu tô aqui, ó. Primeira vez, eu falei, vou fazer um vídeo, vou fazer alguma coisa eu tenho que fazer. Falei, vou meter a cara e vamos.
é isso. Mas no momento tô aqui, sendo tudo, fazendo de tudo um pouco, aproveitando essa onda da educação física e aproveitando e fazendo várias coisas. Amizades novas com as meninas da Ilha Bela, com as doulas, me ensinando muita coisa, principalmente a Alejandra, tô andando bastante com a Alejandra. Assim, tá muito interessante para mim. No momento, eu tô nessas duas profissões, né? É uma gratidão pela sua iniciativa, eu acho que é muito bom a gente poder se unir, né? Porque uma das características do feminino é essa possibilidade da gente estar em roda, da gente estar junto, né? Já que essa roda física não está podendo acontecer, ela possa acontecer nesse lugar, né? Nesse lugar virtual, mas nem por isso menos real, né? Sim. Eu acho que a gente vai se conectando, né, pelo coração, né? Eu acho que isso a gente não pode deixar que caia, a peteca cair. Principalmente porque se fala muito que as mulheres, o feminino, se ressalta muito essa questão da disputa, né, da competitividade, né? Na verdade, é o contrário, a gente poder ver que a gente tem muito mais coisas em comum do que contra, né? Historicamente, se você for ver, mesmo entre os animais, é muito mais comum você ter bandos de mulheres, bandos de fêmeas juntas criando os filhotes do que é mais difícil ter machos adultos juntos numa filha. Enfim, as mulheres elas coexistem, mesmo que depois de crescidas, diferentemente dos machos, né? Elas coexistem com muito mais facilidade, existe um grau de tolerância muito grande e de ajuda mútua, né? Eu acho que isso é para falar dessa iniciativa sua, que acho que é muito linda, e isso também acho que abre a minha fala no sentido das questões do que eu fiz esse trabalho, criei um trabalho só com mulheres há 20 anos atrás, entre elas, né? Queria que a gente se reunisse, que a gente trabalhasse de forma profunda. E os contos de fada, eu acho que eles possibilitam esse mergulho no mundo dos símbolos, no mundo dos arquétipos, no mundo do psiquismo feminino mais profundo. Se a gente for entrar, principalmente no entendimento dos símbolos, né? A gente tem assim um chão, pano para manga, vamos dizer assim. Sim. Eu não quero monopolizar, deixar todo mundo falar, se deixar eu falando. Deixa eu só tirar o WhatsApp. Eu gostaria de aproveitar, Carla. Eu participei com a Carla, né, com você, né, Carla, no Fio de Ariadne, que é esse grupo de mulheres que a Carla ela propicia, né? E aí tá vindo uma questão muito forte, porque desde quando a gente começou, na verdade eu comecei na NEP um pouco antes que a Elô, pelo final, e depois comecei no início de novo, né? E aí o primeiro encontro foi dos ritos de passagem do masculino e do feminino, que veio a Bia Fioretti, né? E vem vindo uma questão assim de que eu acho que é possível também trabalhar através dos contos este masculino e esse feminino, até na educação infantil, fico pensando assim, até com as crianças. Porque, por exemplo, eu estava contando para a Elô, né? Eu estou assim fissurada pela Rainha da Neve. Por causa da minha filha, que eu assisti Frozen, mas eu falei, eu quero a versão que ela é inspirada na Rainha da Neve. Vamos ver como é a Rainha da Neve. E assim, eu peguei uma versão que é da Kátia Canton, né, que é uma brasileira que vai recontar. Então nem é o conto, eu descobri que nem é um conto completão, na verdade. Mas assim, simbólico, ele é lento. E eu falei, meu Deus, se eu levar isso para as crianças, será que dividir umas 3 vezes? E eu acho que eu até cheguei a falar com você, foi sensacional, porque ai de mim se eu não terminasse de contar no dia que eu comecei. Eles queriam ir até o fim. Então tem toda a vantagem dela de sair pelo mundo, sozinha, né, longe da família, em busca do amigo, e todos os desafios que ela vai passando.
E aí eu fico até pensando, porque aí a hora que eu fui pesquisar um pouquinho o Anderson, que aí foi uma coisa que a Elô trouxe, que esse desafio, então, muita gratidão, Elô. Obrigada. Trouxe mais curiosidade, né? E aí eu fui ver que, na verdade, ele já, junto com os gringos na mesma época, mas ele já queria quebrar padrões que estavam na sociedade. Então, a maioria dos personagens são figuras femininas e são figuras, como eu vou dizer, de mais iniciativa, fortes, né? Então, e aí foi muito legal, porque quando eu fui retomar a minha memória de leitura, descobri que a menina da caixa de fósforos é do Anderson, né? Eu adorava o Patinho Feio, tudo bem que não é uma figura feminina, mas é dele também. E eu falei, olha que curioso, né? E aí me veio uma questão, não sei, fico pensando, me digam vocês aí, né? Esse viveram felizes para sempre, que às vezes me incomodou muito ao longo da minha vida, fico até pensando, será que não é a união do nosso masculino com o nosso feminino interior? Não sei, fica a questão. É também a alma nos contos de fada, que é representada muitas vezes pela princesa, esse feminino, é a alma. E o príncipe, muitas vezes, representa o próprio espírito. Então, o casamento entre o masculino e o feminino é o casamento entre a alma e o espírito. Então, nesse sentido, é o processo de individuação. Todo conto ele pode ser contado do ponto de vista dual, ou seja, você ser um dos personagens e o outro personagem coadjuvante, ele é o que você está projetando, representa o masculino, o homem, o marido, enfim, o namorado, o parceiro, né? Mas a gente também pode pegar todo o conto e ver sob a ótica de uma só pessoa. E aí cada personagem representa um aspecto da pessoa. E aí o que precisa ser vivido em termos de aventura, né? De desempenho ali, né? De relacionamentos, para que haja essa integração. Então, muitas vezes, o que o conto, quando você fala, Lili, que você tinha agonia e parecia que você não gostava dos contos de fada, parecia que eles tinham sido amputados, e alguns foram mesmo, né? Eu acho que é porque fica faltando esse elemento, muitas vezes, da sombra. E esse é um dos maiores, das maiores bênçãos do conto de fada, é ajudar a gente a lidar com aspectos sombrios, com aspectos que estão no desconhecido, no inconsciente. E aí se tira um pedaço, né? Você fica sem saber lidar com aquilo. Como é que você vai lidar com aquele sentimento, que seja uma inveja, uma raiva, um medo, né? Se não tem mais o dragão, se não tem mais, se aquela bruxa não é tão malvada, aí você não tem um guia para você poder lidar com aquilo e, no final, integrar, né? Se sair bem, de alguma maneira, o enfrentamento, né? Daquele espírito, daquele príncipe que vai duelar com o dragão, né? E vai vencê-lo, né? Fica sem... A gente perde, já que a gente está falando de contos de fada, o miolinho de pão, né? Que o João Maria vão colocando. A gente perde a trilha se tiver faltando um pedaço. Embora eu também acredite que, apesar das histórias trazerem algo muito primitivo, que é super importante, né? De ter essa característica do intocável, do eterno, né? E aí elas vão passando, né? Eu também sou apaixonada pelas versões. Eu acho que é muito legal a gente poder conhecer várias versões do mesmo conto, porque aquilo também está vivo. Em cada cultura, aquilo vai adquirir uma roupagem diferente. Então, eu também acho muito legal a gente poder saber como que naquela cultura tal conto ficou e deixou. É claro que uma coisa assim de massa é a chata, né? Mas eu acho que a gente tem essa possibilidade assim de, ao estudar as versões, né, poder entender o que está se passando naquela cultura também. Ah, sim, eu também eu fui entender um pouco mais sobre o feminino quando eu não peguei a aula da Bia no primeiro módulo, não estava, fui no segundo e diante.
Mas naquela vez do François, que ele veio e falou sobre o feminino e o masculino, eu achei muito interessante. Ele falando dele, né? Falando de como ele aprendeu ter o feminino dele, como ele aflorou isso. E aí, falando sobre os contos de fada, assim, minha cabeça viajou, né? Eu fui longe, porque eu fico imaginando a minha tataravó na questão de ser princesa, de sacrifícios que fez para poder salvar o povo, sabe? E com um conto de fada que fala que é uma outra coisa, você fica toda perdida. Às vezes mesmo eu não sei nem o que a Isabelle pede para contar contos, eu fico em dúvida se conto ou não conto, porque depois de adulta a gente começa a ver o outro lado, né, da situação. E aí fico com medo de fantasiar muita coisa com ela, então eu tô sempre mudando, buscando outras estratégias, outras histórias, né? Aí eu Como falei, assim? Por que você não conta os contos para ela? Você tem medo de quê? na verdade eu tenho medo dela se fantasiar demais, de achar que tem um príncipe encantado que vai. Não, não, não. Pelo contrário, Hum, é o contrário. Você precisa fornecer esse alimento para a alma dela, ok, porque é a capacidade de sonhar e de imaginar que vai levar ela depois a ter soluções criativas para o que a gente está vendo que está achatado, que está tudo igual, que ninguém sabe sair. Né? Então, tem que entendi. dar, enquanto é criança, tem que dar asa para a imaginação e terreno fértil para essa imaginação poder crescer, porque é, é, é o mundo dos arquétipos, é o mundo dos símbolos, mas é um mundo real. Regula o nosso mundo daqui, fornece saídas, pistas, possibilidades. Se você tira isso dela, fica só no terra a terra, quem é que vai ser o cara que vai botar a cabeça para fora e dizer, tive uma ideia, né? Entendi, Então, aí a gente tem que compreendi. fornecer material, né? Adubar essa terra dos pequenos. Pelo amor de Deus, conte as histórias do seu povo, conte outras tantas. Se você desconfiar que está faltando um pedaço, como a Lili disse, vai lá, descobre a fonte, descobre outra. Como é que pode ser? Sente a que mais te fala a alma e vai. Porque tem muita coisa linda e de saída, de solução. Eu, nos meus atendimentos pessoais, quase sempre eu vejo qual é o conto que a pessoa está vivendo. E aí eu trabalho com esse conto, porque o conto ele já Interessante. tem o final, ele já tem a saída. Tem a peripécia e tem a saída. Então, às vezes a pessoa está sozinha ali, se sentindo única. Só eu que estou vivendo. E uma das coisas mais difíceis quando a gente está vivendo um tormento, um problema, é a solidão. Mas alguém já contou essa história, alguém já viveu o Patinho Feio, por exemplo, que a Lili mencionou. É uma das coisas assim que a gente vive no isolamento. A gente acha que é só a gente que não serviu, que não foi visto, que a mãe não deu bola suficiente, que parece que rolou de outro ninho, né? Um ovo que rolou de outro ninho. Não, tanta gente vive isso, né? De maneiras diferentes, em momentos diferentes. Mas se a gente consegue perceber que existe um padrão, que existe um arquétipo que rege isso, né? Que esse exílio também é uma etapa que a gente precisa passar até para poder encontrar a nossa turma de verdade, né? Porque se o Patinho Feio tivesse tudo bem sempre, ele nunca ia descobrir que ele era cisne, ele ia ficar lá no meio dos patos, não ia para o outro lago onde tinha o reflexo dos cisnes que pousaram. Quer dizer, tem uma magia, tem um porquê desse caminho, né? Então, eu acho que o conto ele fornece assim um eixo, ele fornece um norte. Então seria importante. E esses das princesas que não precisam de príncipe? O que vocês acham, Lili e Carla, sobre as princesas que não precisam de príncipe? Elas mesmas dão um jeito, se viram? Se eu puder falar, eu vou dizer que isso é um absurdo, porque, como eu estou falando, se o princípio é tudo que há em nós, né? Se ponto de respeito a uma pessoa, como é que é uma alma sem espírito? A alma fica ali, é uma penada, né? O espírito é esse eu maior em nós, é o fogo, é o calor, é isso que anima. Então tem que ter o príncipe, porque o príncipe representa isso. Carla, mas por exemplo, na Rainha da Neve, vou voltar de novo, né? Ela vai atrás do amigo. Não é propriamente um príncipe, mas é um masculino ali que tira ela desse lugar e faz com que ela saia pelo mundo atrás dele. Sim.
Neste caso, ok. Claro, Apesar mas nem todo conto tem príncipe. Eu tô dizendo, o que eu entendi que a Elô falou foi de contos em que o príncipe existia e é retirado e trocado por outra princesa, eu não sei o que quer dizer. Na verdade é sozinho. Ela se vira sozinha. Tipo, Tem Moana, Frozen, elas se viram, né? Valente, mais elas... ou menos. Na Frozen, ela descobre a irmandade, ela descobre o sisterhood, ela descobre que estar junto, né? Na verdade, a irmã representa a sombra. Então, é uma integração Entendi. com a sombra. Né? E tem um princípio que, claro, tem mais coisa depois? Tem, mas ali, em si, eles fecharam um ciclo. Né? Moana, ela também vai atrás da integração dela. Não necessariamente é com o príncipe. Eu estou só me referindo assim, você Sim. tirar o príncipe do conto para a mulher ser independente, você tira, na verdade, a autonomia do ser. Né? Mas se é um conto que não tem príncipe, ótimo também. Não precisa ter príncipe em tudo quanto é conto. Tem contos que não tem príncipe. A Rainha da Neve também é um deles. Né? Mas é um conto, a Rainha da Neve que fala da sabedoria, né? Essa neve, esse branco, que tem a ver até com o cabelo branco, tem a ver com esse pensar maduro, com sabedoria, com o que é. A menina ela vai encontrar essa sabedoria profunda, né? Quando ela encontra com a Rainha da Neve. na Compreendi. verdade, E também tem várias versões. Eu não sei qual versão que você está trabalhando, Lili. Conta pra gente. é que assim, na verdade, ela passa. Aí que tá, ó. Vou até mostrar o livrinho aqui, ó. Adoro essa versão. Eu não conheço. Como é que é essa versão? Tem Anderson, tem Grimm, tem outros, né? Perrault. E aí a Kátia contou aqui que ela conta. Ela passa por 3 desafios. Tem coisas que se repetem nos contos, né? Deixa eu lembrar o primeiro. É a jardineira, que é uma espécie de bruxa, que é solitária e quer que ela fique junto com ela. Então, ela tenta fazer com que ela esqueça do amigo. Isso através de um pente de ouro mágico, vai deixando ela confortável, arranca todas as flores do jardim, que é uma coisa que eles gostavam. E toda vez é através do choro dela, né? Da emoção que ela relembra do amigo. E aí coisas extraordinárias acontecem. As rosas brotam de volta do chão e dizem para ela que ele está morto. E elas foram até onde estão e ele não está lá. Depois ela encontra uma gralha e aí ela conversa com essa gralha. Então fala que as crianças elas têm essa magia, né, de compreender a língua dos seres da natureza. Então tem muito isso, Só né? um minutinho, Elô. Talvez você tire seu microfone, porque eu estou ouvindo está sumindo muito a tua voz, Lili. Ah, é? Será que tá Muito. muito... Não. Ok, agora? Elô, bota mute no teu microfone, porque toda hora aparece você aqui para mim, como se você estivesse falando. Deve ser algum barulho que está aí no teu fundo. Melhorou. Então, aí ela segue. Essa gralha fala de uma princesa que casou com um príncipe. Eu tô resumindo bem, tá? E aí a gralha, no meio da noite, leva para ela ver esse príncipe, que ela tá desconfiada que é um amigo dela. E aí, quando ela tá achando que ela descobre que não. E eles acordam no meio da noite, ficam surpresos com ela, mas acabam ajudando ela. E aí, o terceiro passo, eles dão todo o suporte físico para ela, então carruagem, comida, roupas para aguentar o frio, né? E ela segue com a carruagem e aparecem 2 ladras. E a filha, que também é solitária, que é a Emma, ela diz para a mãe que quer a menina para ela, para fazer companhia. Só que é na base da ameaça, de uma faca na mão, dizendo que se ela não obedecer, né? E aí, passando isso, até que chega um momento que outros animais percebem que ela está acordada e falam para ela no meio da noite que o João está com a Rainha da Neve. E aí uma rena se propõe a levar ela, né, para onde eles estão, e a Emma acaba liberando.
Nesse caminho, ela passa por mais duas, né, pela Finamarca. Eu não lembro qual outro, ó, não tá muito claro ainda na cabeça, mas ela passa por mais duas etapas, até que orientam exatamente onde o João está, que é o Castelo da Rainha da Neve. E aí ela vai para esse lugar, só que ela tem que entrar sozinha também. A Rena não pode entrar junto com ela. E aí, a partir do momento que ela entra no reino da Rainha da Neve, os tons de neve começam a virar ursos, cobras, e vira um exército. E aí, a partir desse exército, ixi, ó, tá marcando aqui um limite de tempo, ela reza, ela senta e começa a rezar. E aí, quando ela começa a rezar, outros flocos se transformam em anjos e levam ela até a janela dentro do castelo. Aí que ela vê a Rainha da Neve junto com o João, a hora que a Rainha da Neve sai. Então ela tem um embate, mas não direto com a Rainha da Neve, né? E aí ela vai abraçar o João e a hora que ela começa a chorar de emoção, saudade, o caco de vidro que estava no coração dele vai saindo e o João aos poucos vai reconhecendo ela. E a hora que ele reconhece ela, ele começa a chorar também com essa saudade, com esse amor, né? E aí o caco também sai dele e os dois se reconhecem e começam o caminho de volta para casa. E aí eles vão voltando para todas essas etapas até retornarem para casa quando eles já estão crescidos. Então, é uma versão já, né? Pelo que eu descobri, porque pelo que eu sei do Anderson tem mais detalhes, né? Tem mais detalhes, são outros nomes. Por exemplo, o vermelho aparece mais, porque fala de uma bota vermelha, que ela perde e recebe de volta durante esse percurso. E aí eu fiquei pensando, o que é essa bota vermelha, né? Tá faltando alguma coisa aí, o que é? E aí acho que talvez tenha que agora buscar no Anderson, no mais completo, para descobrir o que é esse vermelho, né? O que tá assim. Como você foi falando aí, eu fui pensando em vários contos de fada que são menores, né? E que teriam ligação com cada uma dessas etapas, né? E esse último que você falou da bota vermelha me lembrou do conto dos sapatinhos vermelhos. Enfim, acho que tem muito pano para manga aí, a gente tem pouco tempo, talvez valha a pena um outro papo, um outro dia, para pegar um conto, Elo, e de repente desenvolver. Isso é uma sugestão que fica aí para uma próxima. Uau! Legal. Sim, sim, a gente combina. Como meu marido falou, Lô, esse não é o primeiro, todos vão ser primeiro, porque são assuntos diferentes, cada hora vocês vão surgir um assunto diferente. Então, esse é o nosso primeiro, e depois a gente vai misturando com as outras mulheres. Eu convidei muitas. Falei, vamos aproveitar a quarentena e fazer bastante coisa. E sempre vai ser grupos de fala. Mas eu tô aí. Tamo aí, então, ó. Beijão. Beijo. Obrigado, meninas. Muito obrigado mesmo, fundo do coração. Amo vocês. Ai, lindas. Tchau. Vocês duas. Beijo. Beijo.